Hoje eu trouxe para você esse livro maravilhoso que você precisa conhecer. Você vai saber tudo que Magda Soares fala aqui dentro, neste livro, que é necessário para quem tem uma criança em processo de alfabetização ou pré-alfabetização. Todo o universo da escrita está aqui, da leitura e da escrita. Está aqui, neste lugar. Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer você se interessar pela leitura, pelos estudos. Se você quer isso, então se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer ele chegar a cada vez mais pessoas. E, como eu disse para vocês, a gente vai saber tudo sobre esse livro incrível da Magda Soares. Não vou conseguir falar tudo isso em um único vídeo, mas eu vou falar com vocês em 3 vídeos, dividir em 3 partes, para que você saiba tudo o que você precisa saber. Hoje eu trago então para vocês essa primeira parte da abordagem que esse livro nos traz. A nossa proposta é destrincharmos a nossa leitura. Esse livro ele fez parte de uma leitura coletiva, uma leitura compartilhada que nós fizemos com professores, mães, enfim, educadores interessados no tema de alfabetização. E aí nós fizemos lives relacionadas a isso. Tá tudo lá no Instagram, se você quiser ver, acessa aí pelo @YumaKelly, que você vai ver tudo lá. E aqui é um manual que nós temos, sim, é um manual, porque o que a gente vai ver aqui nesse livro, na verdade, é o que todo professor alfabetizador precisa saber. É um livro muito rico, então todos os pontos aqui que forem apresentados são pontos necessários para quem estuda sobre o tema. Então, nós vamos ter 6 capítulos, a Magda vai dividir em 6 capítulos esse livro, além da introdução e de uma parte final de exercícios, respostas e comentários. Quem é a Magda, né? A Magda é maravilhosa, primeiro. Ela é professora titular emérita da UFMG, então da Universidade Federal de Minas Gerais. Faz parte de um centro de alfabetização, leitura e escrita, que é o CEALI. Ela é graduada em letras. E ela é doutora livre docente em educação. Ela ganhou o prêmio Jabuti de 2017 por causa do alfabetização, a questão dos métodos. E já até me perguntaram por onde começar a ler Magda Soares, já que ela tem tantas obras. Eu sempre aconselho a ler os autores pela ordem cronológica, mas se você começar pelo alfa-letrar, não tem problema nenhum. Pode começar por Linguagem Escola, que é o primeiro livro dela, mas você pode começar por alfa-letrar, que é a síntese de todo o trabalho que ela fez durante a vida. A gente tem aqui a síntese de um trabalho muito sério, um trabalho que foi feito com muito cuidado por toda a vida de uma pessoa que é comprometida com a educação. A premissa desse livro aqui é que toda criança pode aprender a ler e escrever. Então, toda criança, independente do contexto social, independente das peculiaridades que essa criança tem, se ela tem um diagnóstico, algum transtorno de aprendizagem, ela pode aprender a ler e escrever, basta você saber como essa criança aprende. Então, não importa quais são as peculiaridades que ela tem. Se a gente estiver aberto para essa afirmação que todos podem ler e escrever, e isso depende somente da forma que a criança aprende e observar essa forma, a gente consegue tirar este medo de alfabetizar que todos os educadores que trabalham com alfabetização têm. Tenho certeza que você tem. E aí, como que eu posso saber então qual que é a forma que cada criança aprende, Magda? Porque isso é muito subjetivo, certo? É muito difícil. Então ela vai aqui nos trazer o caminho das pedras. Ela não vai tirar as pedras do caminho, mas ela vai nos trazer o caminho das pedras. Por quê? Ela vai dizer aqui logo no início que esse alfa-letrar, na verdade, ele não é um método, então não é uma fórmula para você usar, mas é uma proposta de ação educativa, é uma proposta em função do ensino com foco na aprendizagem simultânea do processo de entender o sistema de escrita alfabética e, ao mesmo tempo, entender a produção de textos, os usos da leitura na prática. Esse que é o processo. Você vai entender
como que isso acontece. Não é um ensino que é vazio, fora de contexto, mas é um ensino a partir de um contexto prático, que faça sentido para a criança e que seja possível para o educador. No capítulo 1, a Magda vai trazer os conceitos de alfabetização e letramento, portanto, vai trazer a proposta de que o texto vai ser o eixo central ali do processo de alfabetização e letramento. Ela vai falar das camadas que fazem com que a alfabetização aconteça. Então ela vai mostrar no capítulo 1, logo no capítulo 1, que a criança precisa aprender sim o sistema de escrita alfabética, precisa ter solidez nisso, precisa entender o sistema com os sons das letras, o nome das letras, com todas aqueles recursos de alfabetização que a gente conhece. E depois a criança vai começar a entender os usos da leitura, os usos da escrita, dos textos em situações da vida dela, que geralmente acontece partindo da escola. Depois ela vai aprender de que maneira esse processo acontece no mundo, então de que maneira que a gente usa a escrita diante dos contextos sociais, culturais. Cada uma dessas aprendizagens vão depender das demais aprendizagens. Elas fazem parte de um todo. Elas são interdependentes. Você não aprende o sistema de escrita alfabético sem entender de que maneira é utilizado no mundo, né? De que maneira que você usa a escrita e a leitura no mundo. E aí ela vai nos dizer qual que é a diferença, então, de alfabetizar e letrar. Porque tem gente que ainda acha que é tudo a mesma coisa, ou que não é a mesma coisa, que um é mais importante do que o outro. Na verdade, ela vai dizer que a alfabetização é o processo de apropriação de todas as tecnologias da escrita, ou seja, o conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades necessárias para dominar o sistema de representação, que é o sistema de escrita alfabética, as normas ortográficas, as habilidades motoras, o próprio uso correto do lápis, a força que você dispõe para escrever, as habilidades técnicas mesmo de escrita, pegar um livro, saber como se abre, isso faz parte do processo de alfabetizar, de acordo com o que está dizendo aqui no livro. E o letramento é a capacidade de fazer o uso dessas técnicas diante de um contexto social, diante de um cenário do mundo. Então é saber ler e escrever, mas para atingir um objetivo específico, que pode ser informar-se, distrair-se, comunicar algo a alguém, emocionar o outro, se emocionar. Então letrar é se fazer entender e entender o outro. Entender a função da leitura, entender a função da escrita no mundo, entender e passear sobre os tipos de texto, ter destreza para passear sobre esses tipos de texto, compreendendo-os, produzindo-os. Então, a gente tem, portanto, que o processo de alfabetização e letramento são processos cognitivos diferentes, mas que são concomitantes, ou seja, eles são aprendidos e ensinados de maneiras distintas, mas são simultâneos e interdependentes. Então, não tem um que se sobreponha ao outro, um que seja mais importante do que o outro, eles têm que coincidir, tem que acontecer em paralelo. O que ocorre é que um sem o outro, ao mesmo tempo, ele não funciona muito bem. Você só alfabetiza, você não consegue fazer com que a criança seja letrada e entenda o uso da escrita. Se você só está preocupada ali no texto, no letramento e não ensina as técnicas, a criança também não é capacitada para ler e escrever adequadamente. O texto, então, vai ser sempre o eixo, o centro do processo do alfa-letramento, mas ele não é a única ferramenta. Então, só nesse vídeo a gente falou aqui da primeira parte da abordagem que a Magda traz sobre esse estudo. Muito bacana, né? Obrigada por estar até aqui e até a próxima.